eu quero trazer uma palavra que tem tudo a ver com a celebração da ceia. A celebração da ceia é a nossa Páscoa, é a celebração da morte e da ressurreição de Jesus e de tudo aquilo que nós conquistamos, que Jesus conquistou por nós ali na cruz do Calvário. Ele foi o nosso Cordeiro Pascual. E eu quero falar exatamente sobre isso. Eu dei como tema para essa palavra a frase: foi tudo por você. Foi tudo por você. Tá bom? Então eu gostaria que hoje você prestasse atenção para ver o que a morte de Jesus Cristo fez por você. Por que que ele morreu ali na cruz do Calvário? Em Colossenses capítulo 2, verso de número 13. Colossenses 2, verso 13, 14 e 15, diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Amém? Aqui está a nossa vitória, aqui está o que Cristo fez por cada um de nós. E eu queria compartilhar algumas coisas com os irmãos nessa noite, mas antes de mais nada, dizer de um histórico da criação. Quando Deus cria o homem, Deus cria o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança. Portanto, ele fez o homem perfeito de todas as formas. O homem, ele era bom, assim como todas as coisas que Deus fez. Na verdade, quando Deus cria todas as coisas, diz que as coisas eram boas. Mas quando ele cria o homem, diz que tudo estava muito bom, era muito bom. Mas o tempo corre e o homem, influenciado pelo diabo, o diabo o leva a pecar contra Deus, e o homem peca, cai em pecado. Então ele se afasta de Deus, e o homem agora está condenado à morte. De lá para cá, meus amados, a história ela se repete quando cada criança nasce, porque nós nascemos com uma natureza contaminada, nós nascemos condenados ao pecado, nós nascemos tendendo para o pecado, e o nosso destino natural é a morte eterna. Há muitos que acreditam de forma diferente, mas não é isso que a Bíblia nos diz. Por isso, coisas ruins acontecem, fruto do pecado, como mortes, como doenças e coisas tão grandes que acontecem na nossa vida. Lá na criação, nós podemos perceber os malefícios do pecado quando o homem começa a pecar. Em Gênesis 3,17, Deus disse a Adão: você deu ouvidos à sua mulher e comeu aquela fruta que eu disse para não comer, por isso lanço maldição sobre a terra. A maldição é lançada sobre a terra porque o homem deixou de ouvir a Deus, deixou de ouvir a vontade de Deus. E aí então as coisas ruins começam a acontecer, e a Bíblia diz que a terra começa a produzir ervas daninhas. Ele iria comer verduras, ele ia suar para dominar a terra, ou seja, fruto de muito trabalho. Mas de repente Deus interveio na história. Deus decide resgatar o homem. Deus já tinha um plano de trazer o homem às origens, aquilo que Deus havia preparado para ele. A Bíblia diz que Deus então envia Jesus Cristo como seu único filho, como Cordeiro Santo de Deus, para morrer na cruz e pagar pelo meu pecado e pelo seu pecado. Já em Gênesis capítulo 3, verso de número 15, nós vemos o que nós chamamos de o proto-evangelho, o primeiro evangelho. Quando o Senhor Deus, no verso 15, diz assim: de agora em diante, você e a mulher serão inimigas uma da outra. Ele está falando para a serpente, e diz assim: também a sua descendência será inimiga da descendência da mulher. Ele ferirá você na cabeça, ao passo que você, serpente, o ferirá pelo calcanhar. Aqui está o proto-evangelho, o Senhor Deus dizendo que ainda que Satanás houvesse feito um dano à humanidade, Deus enviaria fruto da mulher que pisaria, esmagaria a cabeça da serpente.
e a seu tempo Satanás tentaria de alguma forma prejudicar o Senhor. Por isso o texto diz: e você o ferirá o calcanhar. Jesus, amados, veio por um plano de Deus morrer por mim e por você, morrer no meu e no seu lugar. Ali Jesus sofreu naquela cruz do Calvário para que eu e você não pudéssemos sofrer. Mas por que Deus decidiu fazer isso? Por que Deus resolveu enviar o seu Filho em nosso lugar? Por que Jesus morreu? E o questionamento tem tudo a ver com a celebração da ceia, mas com a realidade dos nossos dias. Muitas vezes nós cremos que a nossa salvação depende muito daquilo que nós fazemos, mas a Bíblia ele diz algo diferente. A Bíblia diz acerca de Jesus, a nossa Páscoa, algumas coisas, e eu quero compartilhar com você 3 coisas que a Bíblia nos ensina, o motivo pelo qual, o porquê Jesus morreu na cruz do Calvário. Paulo ele nos responde nesse texto de Colossenses. Então o primeiro motivo por que Jesus morreu por nós nesse texto é porque havia uma dívida que precisava ser paga. Lá no capítulo 2, Colossenses 2 verso 13, diz Paulo: quando vocês estavam mortos em pecados, Deus os vivificou juntamente com Cristo, e Ele nos perdoou todas as transgressões, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrária. Havia algo contra a nossa vida, havia uma sentença, havia uma escrita de dívida que a Bíblia diz que nos era contrária. Nós já nascemos com essa maldição em nossa vida, quando estamos longe do Senhor. Paulo diz: olha, quando vocês estavam mortos em pecados, o que nos afasta de Deus é o nosso pecado. Jesus ele morre, amados, para nos perdoar. Ele paga um débito, uma conta que era nossa. E a penalidade, como diz a palavra de Deus, do pecado é a morte. E Jesus então precisou, através do seu sacrifício, pagar pelo meu pecado e pelo seu pecado. Ele apagou a lista de dívidas. Deus anulou o que consistia em ordenanças contra nós. Eu queria compartilhar com você algo lá do tempo do Senhor, lá enquanto os discípulos estavam com o Senhor Jesus. Lá nesse tempo bíblico, quando alguém fosse condenado por um crime, preste atenção, na sua cela, lá na frente da cela da prisão, eles colocavam uma placa, um papiro, que estava escrito o seguinte nessa placa: cédula de dívida, ou escrito de dívida. E essa placa consistia em uma relação de todos os crimes que aquele condenado havia cometido, para que todos pudessem entender o motivo pelo qual ele estava ali. Então, enquanto ele estava preso, aquela relação, aquela escrita de dívida estava ali na sua cela, demonstrando os motivos pelo qual ele foi preso. Só que o tempo passa, e ao cumprir a pena, chegando a ocasião da sua liberdade, o juiz que era responsável por libertar esse homem, ele chegava naquela escrita de dívida e riscava toda a cédula, principalmente onde estavam apontados os seus crimes. E no rodapé escrevia, em vez de deixar tudo ali assinado como os seus crimes que havia cometido, aquele juiz escrevia assim: tetelestai, está totalmente pago. Aquele homem então era liberto, porque havia algo que dizia que ele já não devia mais nada. Ele estava livre da condenação. Aquilo servia como um instrumento de acusação, agora serviria como um troféu. Todo lugar que ele fosse, alguém quisesse trazer contra ele qualquer argumento, ele apresentava aquele escrito de dívida, escrito tetelestai: eu já paguei por isso, eu já não devo mais nada. Semelhantemente, amados, as últimas palavras de Jesus na cruz foram exatamente essas: está consumado. Quando o Senhor ele diz tetelestai, ele estava dizendo: aqui findou-se o que eles deviam, está totalmente pago, terminou aquilo que eles deviam.
Eu gostaria, amado, de convidar você a tomar posse dessa verdade na sua vida. Tetelestai. Deus, Ele pagou tudo que consistia em ordenanças contra a nossa dívida, contra a nossa vida, que eram dívidas que nós tínhamos. Ele morreu para que a dívida que nós temos ou tínhamos fosse cancelada, fosse anulada. E nós precisamos tomar posse disso. Para aqueles que estão em Jesus, a palavra de Deus diz que não há mais condenação. Mas é necessário dizer uma coisa, que essa verdade só é verdade na vida daqueles que creem em Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Estar em Cristo significa depositar sobre Ele a nossa fé. O próprio Senhor Jesus, em João capítulo 5, verso 24, diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Talvez você pense que crer em Jesus é crer que um dia Ele existiu, mas essa confiança, essa fé, é acreditar que Jesus foi um instrumento de Deus, enviado ao mundo para libertar o homem do seu pecado. Não há uma fé desligada daquele a quem nós cremos. O profeta, quando lá no passado, o profeta messiânico, o profeta Isaías, ele fala acerca de Jesus, ele diz em Isaías capítulo 9, verso 6, ele diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Preste atenção nas palavras que o autor bíblico diz: e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. E Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Não era sobre qualquer um, ele viria cumprir autoridade sobre o seu povo, aqueles que seriam o seu povo, o seu reino. Então a única maneira, amados, de nós nos tornarmos inculpáveis diante de Deus, se dá pelo sacrifício de Jesus. Não existem obras que nós possamos fazer, não existe nada que possamos fazer que nos limpe dos nossos pecados. João, na sua epístola, primeira epístola de João capítulo 1, verso 9, ele começa com uma condicionante. Ele diz assim: preste atenção, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amados, o que nos condena é quando nós continuamos na nossa injustiça e no nosso pecado, e não reconhecemos que o Senhor Jesus Cristo é suficiente, capaz, e através somente dele nós temos o perdão do nosso pecado. A dívida por causa do pecado, ele nos separou de Deus. E quando esse pecado nos separou de Deus, o próprio Deus estabeleceu a forma de nós voltarmos para Deus. Foi através do Senhor Jesus. Por esse motivo, amados, Jesus precisou morrer para nos reconciliar com o Pai. Então não existe uma reconciliação com Deus sem a mediação de Jesus. Eu posso ser o melhor homem da face da terra, a melhor pessoa existente na face da terra, mas nada que eu faça me dá o direito de me aproximar de Deus, se eu não me aproximo a partir daquele a quem o próprio Deus nos enviou. O próprio que é o caminho diz em João capítulo 14, verso 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Desde o passado, amados, foi estabelecida uma ordem, uma direção para que o homem voltasse para Deus. E lá no passado existiam sacrifícios de animais, e esse sangue então era derramado, e o seu pecado era perdoado, mas somente daquele momento. Hoje, quando Jesus Cristo se apresenta, quando João Batista olha para o Senhor Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não há outro meio, não há como nós nos aproximarmos de Deus, senão somente por Jesus. Timóteo,
na sua carta, o apóstolo Paulo lembra a Timóteo, quando diz lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso de número 5, ele diz: porque há um só Deus, preste atenção, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, ninguém mais. Não há ninguém que nos faça nos aproximar de Deus, senão somente Jesus. Ninguém é salvo, amados, por mérito algum, só através de Jesus. O profeta Isaías, no capítulo 53, verso 5, ele diz: mas ele foi ferido por nossas transgressões. Preste atenção, que o que nos faz nos aproximar de Deus, não é o bem que nós fazemos, mas o bem que o Senhor Jesus fez por cada um de nós. Nós não podemos nos julgar salvos pelo que nós fazemos, mas pelo perdão que Jesus Cristo traz à nossa vida, pelo mal que nós cometemos. Ele diz: ele foi ferido por nossas transgressões, e foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Preste atenção no que a Bíblia diz. É tudo dele, tudo por ele e tudo para ele. Às vezes nós queremos minimizar, cancelar o sacrifício de Jesus, quando nós argumentamos algo que nós tenhamos feito. O sacrifício de Jesus é suficiente. E todo o tempo, amados, Satanás, ele tenta nos acusar, e tenta nos levar e nos dizer que nós somos culpados, e fomos anteriormente culpados, por quebrar a lei. Mas a Bíblia diz, amados, que o resgate foi pago. Cristo morreu na cruz do Calvário, e nos redimiu, e agora nós estamos livres em Cristo Jesus. Quando Satanás começar a te acusar, você deve exibir o seu escrito, o seu certificado. Antes você tinha um escrito de dívida, agora você tem um certificado que diz: está consumado, foi pago por mim, em nome de Jesus. Havia uma escrita de dívida a ser paga, mas Jesus pagou a nossa dívida. Aleluia. Jesus Cristo cancelou as nossas transgressões. Jesus morreu para pagar essa dívida, e não há nada que possa pagar. Segunda coisa, por que Jesus morreu na cruz? Porque além da nossa dívida, havia um inimigo que precisava ser derrotado. O texto diz no verso 15: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez desses poderes e autoridades, um espetáculo público. Havia um inimigo a ser derrotado. Jesus, ele não lidou somente com a cruz, mas ele lidou diretamente com Satanás. Mas a Bíblia diz que o Senhor despojou os principados e potestades. Você sabe o que quer dizer despojar? É despir, desarmar. Ele retirou de cena aquilo que Satanás estava fazendo contra o ser humano. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo quebra de uma vez por toda o poder dos principados e das potestades. Havia um inimigo, e não havia um outro caminho para se derrotar o inimigo, senão somente na cruz do Calvário. Amém? Deixa eu dizer uma coisa antes de mais nada. Algumas igrejas, na verdade seitas, dizem que Deus pagou o preço a Satanás. Satanás, ele não era dono de nada. Satanás, ele é o acusador. Satanás é aquele que joga na nossa cara, ele é que diz que nós pecamos. A lei foi estabelecida por Deus, o ofendido foi Deus, o nosso pecado é contra o Senhor. E o próprio Deus, pela sua infinita misericórdia, ele estabeleceu um preço para que a sua ira fosse apaziguada. O próprio Deus. Quando as exigências que o próprio Deus criou no passado para se perdoar os pecados foram cumpridas em Cristo, o pecado foi vencido. A Bíblia diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em Romanos capítulo 8, verso de número 3, diz assim, 8:3 diz: porque aquilo que a lei fora incapaz
de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, preste atenção, como oferta pelo pecado. O pecado era errar o alvo, o pecado é se voltar contra Deus, mas o próprio Deus estabeleceu que através de Jesus Cristo, então, viria a oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Nós precisamos entender, amados, que Jesus Cristo morreu, porque havia um inimigo, um acusador, que lançava na nossa cara o preço, as consequências do nosso pecado. Mas quando Jesus Cristo veio, a Bíblia diz que Ele destruiu as obras de Satanás. Ele desfez as obras de Satanás. Em 1 João 3, verso 8, diz que aquele que pratica o pecado, ele é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Mas o mais importante vem agora quando ele diz: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Amados, nós podemos dizer que nós somos mais do que vencedores, não pelo que nós fazemos, mas pelo sacrifício de Jesus. Ainda que queiramos justificar o quanto nós estamos corretos diante daquilo que nós fazemos, quando assim fazemos, nós queremos anular o sacrifício de Jesus. Nós somos mais que vencedores sempre por causa de Jesus. Foi através dele que o nosso pecado foi perdoado. Ele pagou um preço, e há muitos que querem definir um outro preço, mas nada do que tenha sido feito no passado, nada que possa ser feito daqui para frente, senão pelo sangue de Jesus, pode nos livrar da nossa condenação. E quando nós aceitamos a Jesus, a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Como nós falamos no início, quando Satanás apresentar sobre a nossa vida escrito de dívida, nós apresentamos o nosso certificado dizendo: tetelestai, está consumado. O Senhor Jesus já pagou por nós. Amém? E por último, Jesus morreu na cruz, terceiro, porque havia uma vida. Nós podemos recapitular, lembrando que Jesus morreu lá no início, no primeiro ponto que nós falamos. Jesus morreu porque nós precisávamos de pagar uma dívida. Havia uma dívida que precisava ser paga. Havia um inimigo que era o nosso acusador. Mas agora, por último, há também uma vida que nós precisávamos experimentar. Nós nos afastamos de Deus, e a vida que Deus nos propôs, agora nós nos afastamos dela. Mas quando nós aceitamos a Jesus, somos limpos pelo sacrifício de Jesus. Jesus nos propõe a viver uma nova vida. Colossenses capítulo 2, verso 13 diz: agora Deus o ressuscitou junto com Cristo. Os ressuscitou junto com Cristo. Seu sacrifício, amado, possibilitou a raça humana experimentar algo diferente, que é a vida eterna em Cristo Jesus. A Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus diz em João 3, que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor estava nos propondo a vida eterna, e a vida eterna está em Cristo Jesus, não há outro meio. A morte de Jesus, amados, é a maior demonstração do amor de Deus para com a sua criação. Ele deu o melhor que ele tinha para quem não merecia. O que nós merecíamos por estarmos longe de Deus é a morte. Romanos 3, 23, ele diz: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Nós já nascemos assim. Mas o verso posterior ele diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A graça é o favor de Deus, o favor imerecido de Deus. Por isso não há nada que nós possamos fazer para nos livrar da perdição eterna e do pecado, senão através da graça de Jesus Cristo. Então, amado, Jesus, ele morreu na cruz do Calvário. Ele morreu a morte que nós merecíamos, para que nós pudéssemos desfrutar a vida que ele merecia. Ele nos chama a viver novamente com ele, ter um relacionamento com ele. Jesus morreu para que nós fôssemos
parte dessa família. A Bíblia diz que Jesus foi o primeiro dentre muitos irmãos, ou seja, muitos viriam. Então a vida eterna não significa uma vida que venha somente depois da morte física, pelo contrário, a vida eterna ela começa a ser realizada, experimentada nesse tempo. E a morte na vida de quem pertence ao Senhor, ela não interrompe esta vida eterna. Nós já temos essa vida eterna. Em Romanos 5:17 diz assim: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. A nossa vida eterna começa aqui. Já pregamos algum tempo atrás que quando nós aceitamos a Jesus, nós somos transportados de um reino para um outro reino. Nós saímos de debaixo de o senhorio de alguém para estarmos debaixo do senhorio de outra pessoa. Nós vivíamos debaixo do pecado, estávamos condenados à morte. Hoje nós estamos debaixo da graça e temos a vida eterna em Cristo Jesus. Então a vida eterna ela é mais do que o céu. A vida eterna é possuir a essência de Deus. Ela é implantada no nosso coração. Ter a vida eterna é ter um relacionamento íntimo com Ele, conhecendo a sua vontade, os seus propósitos, o seu caráter e deixando-se ser transformado dia após dia. Essa é a vida eterna. Eu gostaria que você entendesse isso, meu amado. Quantas pessoas estão se perdendo, e muitas vezes dentro das próprias igrejas. Dentro das próprias igrejas, porque dizem crer no Senhor Jesus, porque têm uma fé superficial, porque conhecem alguma coisa, e como dissemos no último culto, muitas vezes esse pouco conhecimento de Deus tem nos impedido de conhecer mais do Senhor. Somos religiosos. E a Bíblia diz que nós, no momento que nós cremos em Jesus como Filho de Deus, que Ele morreu na cruz por nós, nós tomamos posse da vida eterna. João, no capítulo 6, verso 47, o Senhor Jesus diz: eu afirmo a vocês que isto é verdade, quem crê em mim tem a vida eterna. Amém? Meus amados, eu queria terminar essa palavra e dizer que Jesus ele não precisava deixar a sua glória se isso não fosse necessário. Jesus não precisaria se tornar como um de nós se isso não fosse necessário. Jesus ele não precisava sofrer os escárnios, as injustiças que sofreu, se você simplesmente por ser um homem bom tem direito à vida eterna. Eu estava esses dias em casa e estava vendo uma cena daquele filme A Cabana. E a cena que eu vi, aquele homem, ele estava diante de uma pessoa que representava a sabedoria. E a sabedoria lhe perguntou para ele o que é justiça, o que é correto. Ele diz: justiça, ou ser bom, são todos aqueles que fazem o bem a quem eu amo. E o que é errado, o que é injustiça? E ele dizia: a injustiça para mim são todos aqueles que fazem mal aos que eu amo. E a pessoa que representava a sabedoria disse o seguinte: é por isso que as guerras existem, porque o que é bom para você não é para o outro. E nós muitas vezes queremos nos tornar juízes, por isso as guerras vêm. Quando Deus enviou o seu filho, o próprio profeta Isaías diz que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Quando nós queremos dizer que alguém merece a salvação pelo que faz, nós estamos chamando Deus de alguém injusto e que não pensou no seu plano. Até porque nós podemos fazer melhor. Se eu posso fazer algo e ter a vida eterna, por que Jesus morreu na cruz do Calvário? Mas Jesus ele decidiu, amados, morrer na cruz do Calvário. Ele decidiu deixar a sua glória, se tornar um homem como nós, sofrer as dores que este mundo nos impõe, para que você fosse salvo. E tudo isso porque Deus amou a mim e amou a você. Jesus morreu, amados, porque havia uma dívida.
você não pode pagar essa dívida, senão pelo sangue de Jesus. Jesus morreu porque havia um inimigo que precisava ser derrotado, o acusador das nossas almas, o inimigo das nossas almas. Jesus morreu porque havia uma vida que precisava ser experimentada, uma vida que foi perdida, foi abandonada. Nós erramos, nós abandonamos ao Senhor, nós fugimos dos planos de Deus. Esse é o significado real da palavra pecado, errar o alvo. Que alvo é esse? O alvo que Deus determinou para nós, vivermos para o louvor da sua glória. Quando nós deixamos de viver aquilo que Deus nos propôs, nós estamos vivendo a vida de pecado. Não adianta estarmos dentro de um templo, não adianta nós nos vestirmos como homens e mulheres que servem ao Senhor, se a nossa vida de fato não pertencer ao Senhor. Hoje o Senhor lhe chama a ter uma vida que Deus preparou para cada um de nós, mas para isso nós precisamos receber Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Eu fico pensando naquela frase que Jesus Cristo diz, né, que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quantos estão se perdendo porque querem um Salvador, mas nunca deixam que esse Salvador se torne Senhor das suas vidas. Jesus morreu para que você tivesse vida e vida eterna. Jesus morreu para que você fosse parte de um reino onde Ele é o Senhor. Jesus morreu para que nós não sofrêssemos aquilo que Ele já sofreu por nós. Jesus morreu para que fôssemos livres do inferno e pudéssemos voltar a ter uma vida eterna ao lado de Cristo Jesus e por Cristo Jesus. Amém? E a minha pergunta hoje aqui: como é que você vai responder a esse amor de Jesus? Como é que você vai corresponder ao amor que Deus teve para com a sua vida? Como você tem tentado, como o salmista, ele mesmo pergunta a si: como eu posso retribuir ao Senhor? Na verdade, quando nós aceitamos a Jesus, isso vem dentro de cada um de nós, esse sentimento de gratidão por tudo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. A nossa vida hoje pertence ao Senhor. Paulo diz que um dia, quando nós abandonamos essa vida de pecado, nos batizamos, nos entregamos a Jesus, é para que vivêssemos uma nova vida. E essa nova vida está na palavra de Deus, segundo o que Ele propôs para nós. Amém? Nunca desmereça o sacrifício de Jesus. Não há nada que possamos fazer que vá apaziguar a ira de Deus, senão pelo seu próprio amor para conosco através de Jesus. Há muitos que estão se afastando de Deus, quem sabe através das boas obras, mas elas não nos salvam. Há uma música muito antiga que fala sobre isso. O chorar não salva, as obras não salvam, mesmo lágrimas sem fim, nada isso nos salva. É Jesus quem salva. No domingo, às 19 horas, nós estaremos aqui novamente cultuando ao Senhor às 19 horas, e você é o meu convidado especial, e nós convidamos a você para estar conosco, tá bom? Domingo é dia do Senhor, então você não pode sair de casa, você não pode fazer outra coisa, então adore ao Senhor, tá bom? No domingo às 19 horas nós estaremos aqui celebrando ao Senhor. Muito obrigado por tudo que você tem, pelo tempo que você tem estado conosco, e eu quero convidar você a participar dos nossos canais, o nosso Facebook, nosso Instagram, o nosso canal. Eu também tenho uma página oficial minha como pastor, você pode procurar lá. Nós temos dezenas de mensagens, não somente minhas, mas de igrejas, de pastores, amigos nossos, por onde nós passamos. Você também pode visitar lá, eu não sei o nome da página, Pastor Davidson, se eu não me engano, é isso? Acredito que sim, procure lá, você vai ver mensagens aqui da igreja, mensagem de pastores amigos, e você vai poder também ter essas mensagens lá, tá bom? Deus abençoe a sua vida, fique com Deus e até a próxima, se Deus assim nos permitir.